Olá, bem-vindo ao Inteiro Teor, que apresenta para você, a partir de agora, os destaques do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Quem perde prova de concurso por circunstância alheia à vontade pessoal, pode refazer o exame? Desembargadores do TRF1 em Brasília analisaram um recurso sobre este assunto e o resultado do julgamento você vai conferir no programa de hoje. Conheça também o PREC-Web, um sistema desenvolvido pelo TRF da Primeira Região que vai facilitar a solicitação de pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor nas comarcas que exercem competência delegada da Justiça Federal. Nós conversamos sobre essa nova plataforma com o diretor da Divisão de Cálculos Judiciais do TRF1, Francisco Araújo Soares. Ele detalhou como o PREC-Web pode otimizar o pagamento de valores que muita gente que entrou com processo contra o Estado tem direito a receber no âmbito federal. Vamos juntos? O Inteiro Teor já está no ar. A gente começa falando de concurso público. Quem perde esse tipo de prova por circunstância alheia à própria vontade, pode refazer o exame? A maior parte dos editais prevê que não, e a jurisprudência também, conforme reafirmou recentemente o TRF da Primeira Região. A hoje servidora pública Thalita Rebouças já perdeu uma prova de digitação em concurso público, porque teve problemas no transporte entre a cidade onde morava e a capital onde o teste foi realizado. Em 2012, eu fiz a seleção do TST, passei na primeira etapa, que era a prova objetiva, que era classificatória e eliminatória. E a segunda etapa seria uma prova de digitação, que seria apenas eliminatória. Mas como a prova era em Brasília e eu morava em Fortaleza, eu acabei tendo problema no transporte e não pude vir fazer a segunda etapa. Hoje, ela continua estudando para passar em outras seleções, mas sabe que não pode perder prova, pois são raros os casos em que a banca aceita aplicar novamente o exame. Eu continuo bastante preocupada com essa questão das provas, de não perder nenhuma etapa, preparar a passagem com antecedência, me preparar bem para a viagem para não perder novos concursos. E realmente não é tão fácil assim remarcar ou ter nova chance de prestar prova de concurso se o candidato teve algum problema. Recentemente, a 6ª turma do TRF da Primeira Região aplicou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para reformar uma decisão da primeira instância que havia determinado à Fundação Universidade de Brasília que remarcasse o teste de aptidão física de uma candidata a cargo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. A autora da ação alegou que sofreu uma queda forte no mesmo dia do teste físico. Os desembargadores federais entenderam que o juiz da primeira instância deixou de verificar regras previamente fixadas no edital do concurso. Entre elas, a de que quaisquer alterações, psicológica ou fisiológica temporárias que impossibilitassem a realização dos testes, não seriam levadas em consideração. O relator, desembargador federal Cássio Nunes, também levou em consideração o entendimento da Suprema Corte no sentido de que inexiste direito constitucional à remarcação de provas de concursos públicos em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, inviabilizando a remarcação de teste de aptidão física. Este advogado diz que, por causa desta jurisprudência e da previsão contida na maioria dos editais, o candidato deve ficar atento. O concursando ele tem que estar atento ao edital, O edital traz todas as regras, então cabe ao concursando ele se vincular ao edital e preencher os requisitos que o edital, no caso, está mandando, não é isso? Então, em razão desse recurso extraordinário 630.733, tá? As circunstâncias pessoais não dão amparo a uma remarcação de um teste físico. Então, infelizmente, o candidato ele tem que cumprir, ou felizmente, eu não sei, cumprir plenamente o que o edital manda. Olha, tem mais detalhes sobre este assunto no nosso portal. Acesse aí www.trf1.jus.br. A seguir, você vai conhecer o PREC-Web. Desenvolvido pelo TRF da Primeira Região, esse sistema vai otimizar os pedidos de pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor. No estúdio, o diretor da Divisão de Cálculos Judiciais do TRF da Primeira Região detalha este assunto. Nosso intervalo é bem rápido, a gente não demora.
Estamos de volta agora para apresentar o PREC-Web, um sistema desenvolvido pelo TRF1 para otimizar os pedidos de pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor nas cidades onde não existem varas da Justiça Federal. A novidade vai acabar com os formulários de papel que vinham sendo utilizados para requerer estes pagamentos nas comarcas que exercem competência delegada, o que acabava atrasando o trâmite das requisições na Justiça. O projeto é da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com supervisão da Coordenadoria de Execução Judicial, COREG. O objetivo é garantir mais eficácia e celeridade ao processo de requisição de pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor, as chamadas RPVs. Até então, nesta sala que funciona no anexo 2 do Tribunal, em Brasília, os servidores vinham analisando manualmente, uma a uma, as mais de 5.000 requisições de pagamento apresentadas todo mês. Parte delas, de 30% a 40%, chegava com erro. Quase 2.000 requisições eram devolvidas por inconsistências técnicas relacionadas ao preenchimento do formulário. A devolução demanda também mais trabalho, né? A gente tem que cadastrar a devolução, fazer CIREC, encaminhar para o malote, devolver para as comarcas. Com o PREC-Web, todas as requisições serão feitas pelas comarcas via sistema eletrônico com menos probabilidade de erro. O sistema já foi desenvolvido com algumas regras, ele tem todas as regras para não deixar passar muitos erros, por tipo, um CPF inválido, que no papel pode chegar aqui um CPF inválido, no sistema já não deixa. A gente utiliza a base de dados da Receita, então digitou o CPF, já vai aparecer o nome, então já não vai ter mais esse erro. Algumas inconsistências que tinha no papel, o sistema já está todo desenvolvido para não deixar passar. Com o novo sistema, desenvolvido exclusivamente para as comarcas, as partes que têm valores a receber da Fazenda Pública Federal é que serão beneficiadas com a otimização no processamento dos pedidos. Esta advogada, que é conselheira da OAB-DF e representa a ordem no Comitê de Precatórios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, fez uma avaliação positiva do esforço do TRF1 para otimizar a forma de requerer estes pagamentos. A gente tem que se colocar no lugar do colega que está lá no interior, que não tinha isso informatizado, da aflição do jurisdicionado, que termina o seu processo, que quer efetivar com o recebimento, com o pagamento do precatório da RPV, e dependia de um sistema manual em que você precisava de muito mais prazo hábil para você conseguir cumprir, por exemplo, o prazo do precatório, que tem que ser expedido, migrado até 1º de julho, para ser pago no exercício seguinte. Então, é uma medida, claro, que só os advogados, o jurisdicionado tende a ganhar. Não é só uma economia de recurso financeiro para o tribunal. Eu penso que é realmente a concretização do direito da parte em que ganhou o processo e que quer receber o seu crédito. Olha, e ainda sobre o PREC-Web, eu conversei aqui no estúdio com o diretor da Divisão de Cálculos Judiciais do TRF da Primeira Região, Francisco Soares. Ele deu detalhes do antes e depois deste sistema, que promete agilizar a tramitação dos pedidos de pagamentos de valores que as partes têm direito a receber do Estado. Acompanhe. Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Inteiro Teor. Eu que agradeço essa oportunidade que o Inteiro Teor está nos dando, tá, de poder falar sobre uma inovação hoje na Justiça Federal. Francisco, este é um sistema que vem otimizar o pagamento de RPVs e também de precatórios originados lá nas comarcas que exercem a competência delegada da Justiça Federal, onde não existem subseções da Justiça Federal instalada. Mas, no geral, como vem funcionando, para o nosso telespectador ter uma ideia, o pagamento de precatórios e RPVs na Primeira Região, aí incluindo também as sessões judiciárias? Certo. O pagamento de RPV é requisitado pelo RPV precatório, no caso, é requisitado pelo juiz que julgou a ação, a parte entrou na justiça para buscar um benefício, em especial benefício previdenciário, é o caso das comarcas que julgam essas ações contra o INSS, né? E, no geral, é o seguinte, a requisição, o juiz requisita por intermédio do TRF, o presidente do tribunal, né, que, por sua vez, condensa essas requisições em um arquivo de dados, em um banco de dados, e manda para o conselho para requisitar os recursos. E isso é rotina, né? Todo mês, RPV todo mês e precatório anualmente. E obedecendo aqueles prazos constitucionais, né? Sim, o prazo, sim. A RPV
conta o prazo de chegada da requisição do tribunal, até 60 dias após. Sim. Paga-se, e o precatório, aqueles que entram até 1º de julho de um ano, no exercício seguinte são feitos os pagamentos, né? Os recursos. Entra no orçamento do ano seguinte para pagar até 31 de dezembro. Em relação àquelas requisições que partem lá das comarcas, feitas até agora por meio manual, né? A comarca precisava preencher ali um formulário, vinham ocorrendo muitos erros, conforme a gente mostrou na reportagem. Acontece isso, né? A requisição, tanto da vara federal quanto da comarca, tudo é uma requisição de pagamento. A diferença é que pela comarca vinha no meio físico, e já a federal já vem no meio eletrônico, né? Então, no meio físico, nós temos, além do trabalho enorme que dá tanto lá na vara quanto para a gente, que demora de chegar aqui pelo correio, né? Ainda acontecem muitos erros, tipo, chega sem a assinatura do juiz, vem cópia, não vem o original, e assim, erros assim, até grosseiros, né? CPF errado, um CPF de uma parte e o credor é outro, né? E o beneficiário é outro. Isso atrasava o processo. Atrasava porque obriga o nosso setor a analisar passo a passo. Devolve para que se e devolver. Isso tanto é que a média de mais. devolução é muito alta. Às vezes, porque o papel aceita tudo, né? Sim, claro. Já o sistema já é diferente, porque ele tem muitas críticas, né? Então, a expectativa agora com o PREC-Web é que essas falhas detectadas no preenchimento manual minimizem e haja uma agilidade. Sim, muito, porque primeiro não vai chegar a requisição sem a assinatura do juiz, a assinatura eletrônica. Ele vai ter que assinar, né? Então, segundo o CPF errado, o sistema já critica, né? Se o CPF de uma pessoa e o beneficiário é outro, já critica. Então, esses erros assim vão diminuir significativamente. Sem contar o prazo, em vez de vir pelo correio, demora 3, 4 dias chegar no nosso protocolo, mandar para a nossa seção, para nosso setor. Então, isso já o juiz assinou, colocou a senha, já está na nossa base para autuar. Nós estamos falando aqui de requisições que partem de 13 estados que compõem a primeira região. Manualmente, quantas dessas requisições estavam sendo processadas? E com o sistema agora eletrônico, com o PREC-Web, a quantidade pode aumentar? Pode, muito. Para você ter uma ideia, nós processamos em 2016 em torno de 45 mil requisições, só de pequeno valor. Sim, sim. Que dá uma média de 3.700 por vez. Aí. E agora, em 2017, até agosto, agora já são quase 37 mil. Então, isso na mão, sem contar os que a gente devolveu, né? Agora, com o sistema novo, não tem limite. As requisições, quanto os juízes fizerem e migrarem, a capacidade de autuação do sistema pode triplicar, quadruplicar a quantidade que a gente autua isso hoje. Quem ainda tiver dúvida, quem estiver nos assistindo, ainda tiver dúvida, onde esclarecê-las? A resolução de número 32 da presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região está disponível onde, Francisco? A resolução foi publicada no Diário da Justiça e está disponível. Hoje a gente consegue acessá-la pela biblioteca digital na página do TRF, tem a biblioteca digital. Só uma consulta simples, rápida lá pela pesquisa trf1jus.br, biblioteca digital. E consulta lá a resolução 32 de 2017 da presidência, né? Que ele consegue baixar. Sem contar que nós já mandamos também para todas, como eu falei agora, né? Mandamos para os presidentes dos tribunais e para as varas, né? Ok. Francisco, muito obrigado por sua participação aqui no InterTO e por essas informações adicionais aí para o nosso telespectador. Nós conversamos com Francisco Araújo Soares, ele que é o diretor da Divisão de Cálculos Judiciais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Francisco. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade de poder dar essa notícia para os jurisdicionados da Primeira Região, né? E dizer que a gente está à disposição, tá? As dúvidas podem ser direcionadas lá para a Corege, né? Via e-mail ou pelo telefone. Tem um e-mail? O e-mail corege@trf1.jus.br. E o telefone? E o telefone 61 3410 3551. Pode direcionar nesse, que a gente está lá à disposição para esclarecer as dúvidas que porventura tem ainda. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez também. Você pode acompanhar o InterTO e outras reportagens sobre o TRF da Primeira Região no nosso canal no YouTube e no portal do TRF1. Estamos ainda no Instagram e no Face. Os endereços são estes que aparecem aqui ao lado. Nos vemos no próximo programa. Tchau!